O endereço da caixa postal número 1663 foi registrado como uma residência em Santa Fé, Novo México, em 1943. Durante os anos seguintes, aproximadamente 300 bebês tiveram essa caixa postal designada como seu local de nascimento em suas certidões de nascimento, uma vez que a verdadeira localização era mantida em sigilo. Tudo aquilo endereçado àquela caixa postal tinha como destino final um local distante em 33 milhas afastado de Santa Fé, em uma região também reconhecida como Caixa Postal 180, Projeto Y em Los Alamos, Novo México. Nesse ponto, uma cidade oculta havia sido construída, abrigando uma comunidade de cientistas provenientes de várias nações. Esses cientistas foram as mentes por trás da criação da primeira bomba nuclear, residindo a algumas centenas de quilômetros do lugar onde a invenção deles seria submetida ao seu primeiro teste. A trajetória do diretor do laboratório, J. Robert Oppenheimer, resultou na edificação de uma cidade singular, onde se concretiza o teste pioneiro da primeira bomba nuclear. E como tudo isso se desdobrou aqui? Em 2 de agosto de 1939, Albert Einstein encaminhou uma correspondência ao presidente Franklin Delano Roosevelt. Nessa carta, Einstein ilustrou o trabalho em andamento pelos físicos Enrico Fermi e Léo Szilard, delineando a perspectiva de uma reação nuclear em cadeia dentro de uma massa significativa de urânio. Essa divisão do átomo de urânio tinha o potencial de criar bombas de um gênero inteiramente novo, dotadas de um poder destrutivo extraordinário. A característica intrigante era que ambas as partes envolvidas poderiam conceber e empregar tais bombas. Após alguns anos de pesquisa e com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, em junho de 1942, o chefe do Estado-Maior do Exército optou por estabelecer uma sede provisória na 270 Broadway, na cidade de Nova York. Era o início do Projeto Manhattan, que recebeu a alcunha de o Distrito de Manhattan dentro do Corpo de Engenheiros do Exército, devido à sua magnitude. O mapa traça os contornos contemporâneos dos distritos de engenharia do Exército, cada qual com suas funções administrativas. O Distrito de Manhattan englobava essas subdivisões menores, movido por seu escopo mais amplo em montar uma arma de natureza atômica. Entre os locais sigilosos, menos proeminentes, estavam inclusos um reator nuclear sob um campo de futebol na Universidade de Chicago, bem como o Alabama Ordnance Works, dedicado à produção de água, e vários outros pontos relevantes. Os anos de 1942 e 1943 marcaram a fundação de 3 locais centrais. Tudo teve início em Oak Ridge, Tennessee, frequentemente designado como Y-12. Uma extensa instalação dedicada ao enriquecimento de urânio e à fabricação de plutônio. Emoldurada por montanhas, essa área evoluiu para uma cidade onde 75 mil indivíduos trabalhavam em completo sigilo, dedicados ao segredo mais extraordinário da história. 2 outros lugares relevantes surgiram em 1943. As Hanford Engineer Works, no estado de Washington, assumiram a maior parte da produção de plutônio. O cume desta torre de água exibia as palavras "em silêncio significa segurança". Entretanto, Hanford e Oak Ridge careciam da relevância do terceiro local. O exército necessitava de um espaço para a concepção da bomba. Este é o Lamento de Los Alamos, um poema ocasionalmente entoado, retratando a vida em Los Alamos, concebido pelo sargento técnico Ralph Gates. A narrativa se desenrola assim: eu sou apenas um número de pó. Números específicos variam. O terceiro verso diz: Put us on a mountain outside of Santa Fe, where the only sign of wildlife are GI wolves at bay. Oppenheimer, estabelecido em Berkeley, abraçava a crença de que um laboratório central era o fator-chave. Enquanto Oak Ridge e Chicago eram considerados como possíveis locais, nenhum deles apresentava o nível necessário de isolamento. A alternativa próxima a Los Angeles não atendia ao critério de isolamento, enquanto uma mais próxima de Reno era suscetível a tempestades de neve intensas. O general Leslie Groves Jr., do Corpo de Engenheiros do Exército, liderou a execução do projeto. Oppenheimer e Groves concordaram em que o Novo México oferecia tanto a segurança da reclusão quanto a familiaridade, especialmente porque Oppenheimer já havia passado algum tempo na região. O local perfeito estava situado no Pajarito Plateau, o qual era isolado e beneficiava-se da proteção oferecida pela altitude e pela topografia circundante. Inicialmente, a escolha recaiu sobre James Springs, mas revelou-se problemática.
A aquisição de terra era complexa e o terreno se mostrava acidentado demais. No entanto, as proximidades de Los Alamos, situadas no topo de um planalto entre as elevações, permitiram um controle mais eficaz das entradas e a mitigação de possíveis incidentes. Uma parcela substancial das terras também estava sob a jurisdição do governo federal. A única edificação preexistente era uma modesta escola inaugurada em 1935, cujos proprietários decidiram vender. O secretário da Guerra então se comunicou com o secretário da Agricultura, enfatizando a urgência militar em adquirir os trechos de terra restantes, já pertencentes ao governo federal. O pedido foi atendido, liberando um total de 54 mil acres para uso na área de demolição. E assim, Los Alamos foi posto em operação em 1º de abril de 1943. As vias de acesso foram rapidamente desenvolvidas, contudo, a cidade permaneceu mantida em isolamento. A população cresceu de 1.500 indivíduos para 5.700 até o ano de 1945, expandindo-se tão velozmente que as cabanas se tornaram uma forma comum de moradia. Adicionalmente, edifícios de apartamentos também foram disponibilizados como opção de alojamento. Essas unidades habitacionais se intercalam com instalações dedicadas à fabricação de grafite, assim como as máquinas ciclotron e Van de Graaff. Nas fases iniciais, Los Alamos acolheu os mais renomados pesquisadores globais. Nesta cena, Dorothy M.C. Kibben, encarregada de receber os recém-chegados, está sentada ao lado de Oppenheimer. Ele conversa com o físico Victor Weisskopf. Na imagem subsequente, Enrico Fermi é capturado durante uma caminhada. E aqui apresentamos o distintivo de identificação de Edward Teller, que mais tarde viria a ser reconhecido como o pai da bomba de hidrogênio. O coronel do Corpo Médico comunicou a Leslie Groves que este grupo intelectual apresentava desafios únicos para uma operação militar. Ele observou que a alta proporção de indivíduos intelectuais demandará e buscará cuidados médicos em proporções maiores do que a pessoa média. Outros desafios surgiram em Los Alamos. Cerca de 1/5 das mulheres casadas engravidaram na localidade, o que tornou a maternidade uma necessidade. Passado e futuro atômico se entrelaçaram. Para suprir as carências, o gelo era retirado de lagoas vizinhas e armazenado em casas de gelo, já que geladeiras elétricas eram escassas. Ao mesmo tempo, a máquina de lavar o Bendixo estava revolucionando o cenário da lavanderia. Em 1943, um anúncio classificado no jornal O Santa Fe New Michigan estava à procura de indivíduos para serem enviados à Caixa Postal 1663, a fim de desempenhar funções no contexto da guerra em curso. No entanto, apesar da diversidade dos fenômenos culturais presentes, todos eles se entrelaçam com o objetivo concreto da construção de uma bomba. E, para complementar esse esforço, surgiu a necessidade de encontrar um local apropriado para o teste da bomba que havia sido meticulosamente elaborada. O acampamento base no local Trinity foi estabelecido às pressas, um centro que foi criado para efetuar o teste da primeira bomba atômica. Embora o centro de treinamento do deserto ao norte de Rice, Califórnia, tenha sido considerado como uma opção, não era nem suficientemente isolado nem próximo bastante de Los Alamos. O local escolhido estava situado no Vale Jornada del Muerto e foi selecionado com uma variação mais acentuada dos critérios utilizados em Los Alamos. O terreno plano foi uma prioridade para minimizar os efeitos da explosão. O local também precisava ser isolado, mas ainda assim estar suficientemente próximo de Los Alamos. O clima favorável e a proximidade com autoestradas, como a US 85 e 380, foram levados em conta. Mais de 200 residentes se estabeleceram no acampamento, dando forma a esse importante empreendimento. Primeiramente, conduziram um teste explosivo com 100 toneladas em maio de 1945. Em seguida, prepararam o dispositivo nuclear denominado Gadget. Finalmente, em 16 de julho de 1945, realizaram o teste definitivo. O poema O Lamento de Los Alamos foi redigido após esse teste, mas antes do bombardeio sobre o Japão em agosto. I'm just a bee on the earth. I have no real address. Although we were selected, I wonder for the best. We're not like other people. Knows what we do. So PO Box 1663. Here's to you. E com isso,
concluímos nossa emocionante jornada pela história e mistérios da cidade de Los Alamos. Desde seu papel crucial no Projeto Manhattan até sua evolução para uma comunidade científica de renome, Los Alamos nos mostra a importância do conhecimento, da colaboração e da inovação. Se este vídeo sobre Los Alamos despertou sua curiosidade ou se você gostaria de ver mais vídeos sobre destinos fascinantes, compartilhe suas ideias nos comentários. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de exploradores, inscreva-se no canal Viajante Curioso e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. O mundo está cheio de lugares incríveis esperando para serem descobertos. Até mais!